dados, né, como eu falei no princípio, como que a gente faz, né, frente a esse cenário de adulterações, de novas substâncias circulando, né, e tudo que isso envolve, né, quais estratégias a gente poderia desenvolver, né, para proteger, né, nós, pessoas que usamos drogas, deste cenário, né, de risco. Então, nisso, uma das principais estratégias que vem sendo desenvolvidas, né, de redução de danos é a testagem de substâncias, né? Então, dar às pessoas o direito de saber o que elas estão consumindo. Então, aí, nesse gráfico, é um exemplo, assim, é um levantamento que já está um pouco antigo, tá, gente? É um levantamento de 2017, mostrando um pouco os diferentes serviços de testagem de substâncias que existem ao redor do mundo. Então, aí à direita, né, o país que eles estão localizados, e o nome e os anos de funcionamento desse serviço. Pode passar. Então, você vê que tem uns serviços aí que são já bastante antigos, outros um pouco mais recentes, mas considerando esses anos aí, né, a partir de 2017, né? De lá para cá surgiram vários outros novos, né? Inclusive com essa crise dos opioides, né, que acontece no norte global. Uma das respostas que está sendo, né, mais fortalecida, né, como forma de lidar com essa crise dos opioides, é justamente aumentar o acesso a esse serviço de análise de substâncias. Pode passar? E esse serviço tem diversos formatos de implementação, diversas possibilidades de tecnologias que são utilizadas, né, para poder fazer essas análises. Então, aí esse gráfico mostra um pouquinho isso, né, quantos desses serviços que utilizam cada uma dessas ferramentas que estão listadas aí, né? Então, vai desde de metodologias mais simples, como a testagem com reagentes colorimétricos, que eu vou falar um pouquinho, até análises mais complexas, né, com equipamentos de laboratório. Pode passar? Esse daí, por exemplo, é um centro fixo, né, um laboratório fixo, que é nesses serviços, como eu falei, né, tem vários formatos, né? Então, eles podem ser tanto móveis, né? E ir nas cenas de uso, como em festas, festivais, ou praças, ruas, como laboratórios fixos, né? No centro da cidade, por exemplo, e as pessoas vão até lá levar as suas amostras. Então, por exemplo, isso daí são umas fotos de um serviço que eu tive a oportunidade de conhecer lá na Austrália, assim, que é um serviço fixo, totalmente financiado pelo governo. Começou como estudo piloto, né? Aí renovou o contrato, eles ainda estão em fase de avaliação, mas pelos resultados prévios, né? Provavelmente vai ser um serviço que vai ser efetivamente incorporado ali na cidade, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né? A carinha, então, a salinha de espera, né? Tem uma salinha de atendimento ali com a enfermeira, né? A possibilidade, para além de só testar a substância, a pessoa pode fazer consultas com a enfermeira, fazer testes, né, um check-upzinho geral de saúde, acessar vários informativos sobre substâncias, sobre os alertas, né, do que vem sendo encontrado. Tem, né, um espacinho especial, né, para conversar sobre os resultados dos testes, né, conversar tanto com os analistas, os profissionais de enfermagem, quanto entre pares, né, então tem redutores de danos nesse, né, que trabalham nesse laboratório, né, para fazer essa parte informativa, e com metodologias, né, de laboratório, né, testes, tanto testes de triagem quanto testes confirmatórios, né, por HPLC, por exemplo. Pode passar? Esses daqui são os testes colorimétricos, que são os mais acessíveis, né, uma tecnologia bastante antiga, né, para aplicação, que tem diversas aplicações, e também podem ser aplicados para análise de substâncias psicoativas, né. Então, basicamente, o princípio, né, são reagentes químicos que, a partir da interação ali, né, você tira uma pequena fração da amostra, pinga o reagente e ele vai, a partir da reação, mudar de coloração, né, por isso são chamados testes colorimétricos. Então, a partir da mudança de coloração, ele vai dando indícios, né, da presença ou ausência de uma determinada substância ou grupo químico, né, a qual ela pertence. Então, tem vários reagentes, né, que vão reagir de formas diferentes com cada tipo específico de substância, e a partir disso você consegue ir chegando numa hipótese, né, de que substâncias estaria ali ou não, né. Então, esses são testes mais preliminares, né, que a gente fala, né, testes mais por exclusão, né. Então, assim, com esses testes a gente não consegue
ver misturas, não ver quantidade, né? Então, são testes mesmo mais de triagem, né? Para você eliminar a hipótese. Então, se não tiver nada da substância ali, você consegue afirmar, beleza, ó, não tem nada de MDMA aqui nesse comprimido de êxtase. Mas se indicar a presença, a gente não consegue excluir que não tenha outras coisas misturadas, né? Mas, enfim, embora seja uma ferramenta, né, que tem essas limitações, é uma ferramenta muito relevante, né, principalmente pela sua acessibilidade, a sua praticidade, né, de poder ser aplicada em campo e que já extrai bastante informação relevante, né. Então, num cenário em que a gente não tem informação nenhuma, né, alguma informação já é muito valiosa. Pode passar? Então, aqui no Brasil, a gente tem, né, a felicidade de poder contar com uma fabricação nacional, né, desses reagentes, né, isso foi muito uma virada de chave mesmo, né, para a gente conseguir tornar a testagem de substâncias algo mais acessível aqui, né, no Brasil. Então, tem o Reage, né, que fabrica esses reagentes e que apoia, né, os coletivos de redução de danos fornecendo esses reagentes. Então, mas, né, para quem queira também, né, quem se interessou, que não conhecia e queira acessar, né, pode entrar aí na página. Pode passar? Bom, então, como eu falei, a testagem de substâncias, né, eu acho que vou passar um pouquinho mais essa parte, que eu acho que eu já passei um pouquinho do tempo. Então, isso, né? Ela serve, eu já fui falando um pouquinho ao longo da apresentação, ela é uma ferramenta bastante interessante, né? Que pode ter um impacto positivo na escolha das pessoas, né? A partir do momento que elas têm a oportunidade de saber, né? O que elas têm em mãos ali, o que elas estão pretendendo consumir. E aí, com isso, fazer um consumo menos prejudicial, né? Então, moderar na quantidade, evitar uma determinada mistura. A partir também desse momento, né? De você sentar junto com a pessoa, fazer o teste, é uma oportunidade muito rica, assim, muito única de poder conversar, né, e trocar informações, né, e saber um pouco, né, do contexto ali, né, de uso dessa pessoa. As informações que vêm por aí também, né, a gente pode conseguir fazer um monitoramento das novas substâncias psicoativas, monitorar o mercado ilegal e por aí vai. Pode passar? Bom, aí tem alguns estudos, né, que vários estudos hoje em dia, né, como eu falei, é uma estratégia que vem sendo cada vez mais implementada, então é importante também que sejam avaliadas, né, cada um desses serviços, né, que vão sendo implementados. E esse daí, por exemplo, é um estudo clássico, assim, porque uma das grandes preocupações e acusações, né, em relação ao serviço de análise de substância é que isso vai aumentar o consumo por passar uma falsa sensação de segurança. Então, a pessoa foi lá, testou a substância, deu que tinha lá a substância que ela esperava, então ela vai usar mais, ou não sei o quê, ou só porque foi uma substância testada, ela acha que é seguro. Tá? Então, isso é uma questão que sempre aparece, mas não é o que as evidências vêm mostrado, né? Sobre isso, assim, né? Ou, de fato, se a gente olhar só para essa questão de aumento ou não do consumo, não condiz, mas, como eu falei, a testagem está para muito além disso, né? Além de impactar né, impactar o consumo, né? Tem diversas outras possibilidades, né, de intervenção. Pode passar? Aí esse é um trabalho que a gente, né, que é o que eu venho desenvolvendo aqui, né, como projeto de doutorado, então uns poucos resultados parciais que temos. Por exemplo, aqui, o que a gente tem encontrado aqui, então, está de acordo, né, tem acompanhado o que se vê em outros trabalhos já publicados, né. Então, a partir dos nossos resultados parciais aqui, a gente tem visto que 13%, né, das pessoas desistiram de usar a substância após conhecer o resultado do teste. Outras 22 relataram que utilizariam em menor quantidade. E também um dado muito interessante é que muitas pessoas afirmaram planejar esse consumo antes, né? E boa parte delas efetivamente até segue esse planejamento, né? Então, isso mostra para a gente também uma possibilidade importante de intervenção, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de ter laboratórios fixos, né? Para além desses móveis, a pessoa poderia, né, a partir desse planejamento, ir lá, né? Já testar suas substâncias antes do dia mesmo, né? Que ela pretende consumir. Pode passar? Então, só alguns exemplos, né? Tem vários lugares aí no mundo afora que realizam esse trabalho, né? De testagem, inclusive aqui na América Latina, né? Eu destaco aí o Etile Cabeça, que é esse projeto da Colômbia, que faz um trabalho muito legal com testagem e redução de danos em festa. Recomendo também olhar o site deles, tem bastante material muito bacana. Pode passar.
E aqui no Brasil temos muitos coletivos também, né, de redução de danos em festa, e é algo que cresceu bastante, né, de 2015, 2016 para cá. E aí o Fernando Bezerra, né, que vocês bem devem conhecer, da UPB, fez esse importante trabalho de mapeamento, né, fez esse último, ainda está desatualizado agora, né, mas foi esse último mapeamento que foi feito em 2019 e 2020, os coletivos de redução de danos que estavam ativos, né, no Brasil. Então, assim, os dados aí da pós-pandemia a gente ainda não tem, né, esses dados, mudou um pouquinho de figura, mas basicamente foram mapeados 42 coletivos no Brasil, e entre os 31 que né, preencheram o levantamento, 23 informaram fazer análise de substâncias, né, todos utilizando reagente colorimétrico. Pode passar? Eu acho que ele será o último. E aí, como o Ivan também falou, todos esses coletivos que eu mostrei no mapinha fazem parte da ANCORE, que é a Articulação Nacional de Coletivos de Redução de Riscos e Danos em Festa. Estamos agora com o site, construindo essa articulação também. E é isso. Pera, que eu tenho um recado super importante. Tá chegando aí o segundo Congresso Brasileiro sobre Psicodélicos, Integração, Acesso e Regulação, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. E melhor, completamente gratuito. Para mais informações, acesse o site www.associaçãopsicodélica.org.